Irmãos, o Luiz Gonzaga me fez o convite para trazer a oficina, né? Falou assim, poxa, você pode levar, dar uma aula lá, uma oficina sobre algum tema político? Eu falei, poxa, legal, né? Quase todos os temas políticos eu não posso falar, né? Porque eu não tenho conhecimento, né? Aí eu fiquei alegre, falei, poxa, que interessante, né? E ele disse para mim que o tema era pena de morte. Eu falei, poxa, acho que ele não gosta de mim. O Lacerda me odeia. Mas é um tema polêmico, só que acredito que todos nós aqui somos cristãos, né? Nos submetemos às Sagradas Escrituras, queremos aprender mais às Sagradas Escrituras e com certeza teremos algum aproveitamento diante disso. Eu quero destacar algumas coisas, esse é o nosso tema, ali o meu nome. Eu falei na apresentação que sou presbítero na cidade de Cajati, eu não falei a cidade, né? Também sou seminarista do JMC, sou casado, tenho uma filha de 4 anos que está bagunçando em algum lugar no templo. Minha esposa também está junto, né? Foi se maquiar em algum lugar aí também. Mas vamos lá. Eu quero destacar para os irmãos algumas questões. Primeiramente que eu vou falar um pouco rápido. Eu não costumo falar rápido assim em mensagens, em pregações. Mas o nosso tempo é um tempo pequeno. É um tempo bom, mas é pequeno para muito conteúdo. E eu quero conseguir passar todo o conteúdo que eu preparei para os irmãos. Tá bom? Tudo que está aí nesse esboço, tá? Então eu vou falar um pouco rápido. Se você não entendeu alguma palavra que eu disse, porque minha voz e minha dicção não são lá das melhores, né? Você pode levantar a mão e pedir para que eu repita, tá bom? Mas a gente tem que definir algumas questões antes de entrar no tema. A primeira questão que nós devemos definir é o escopo do nosso tema. Quando nós falamos sobre pena de morte, esse é um escopo muito grande. Podemos incluir isso entre vários assuntos. Podemos pensar se é bíblico ou não. Esse é um ponto. Podemos pensar na questão dos mecanismos jurídicos para a aplicação da pena de morte. Quais mecanismos jurídicos? Vamos supor que seja bíblico, né? Ainda não falaremos, né? Mas vamos supor que seja bíblico. Como que nós poderemos aplicar no Brasil? Esse assunto nós não vamos abordar aqui. Primeiro porque eu tenho pouco conhecimento jurídico. E isso é um debate jurídico muito grande, né? Outra questão também é que a nossa Constituição tem uma cláusula pétrea contra a pena de morte. Então, mesmo que todo o país decidisse aplicar a pena de morte, ia ser um negócio bem complicado, tá bom? Então, nós não entraremos na questão dos mecanismos jurídicos para aplicação. Eu vou dar uma pincelada nisso, mas não entraremos nesse ponto. Outro ponto também que a gente não vai entrar, esses aqui são os pontos que a gente não vai entrar profundamente, é a questão da abrangência da aplicação. Por exemplo, se fosse aplicada a pena de morte, deveria ser aplicada em casos de assassinato ou de assassinato e sequestro, né? Em quais casos poderiam ser aplicados a pena de morte, tá bom? Então, essa questão da abrangência, nós não vamos também tocar nesse ponto, porque diz respeito a outra discussão, quando você já tem como pressuposto que a pena de morte é verdadeira, é bíblica, né? No nosso caso, que somos cristãos. O outro ponto também que nós não vamos tocar... Obrigado. Tem as canetas aqui, tá? Tocar de modo profundo é a questão da funcionalidade. Ou seja, a pena de morte funciona ou não? Esse ponto nós não vamos tocar. Por quê? Isso mexe com estatísticas pesadas, né, que divergem entre si. E o ponto principal para nós não é se funciona ou não. É claro que a minha opinião é que funciona, né? Baseado em estatísticas e tudo mais. Mas o mais importante não é isso, se funciona ou não. O mais importante para nós, primeiramente, é ser bíblico. Por quê? Porque nós, como cristãos, não trabalhamos com coisas pelo pragmatismo. Nós não trabalhamos com alguma coisa pelo fato de funcionar ou não, de dar certo ou não. Vamos supor que nós pregássemos o evangelho só pelo fato de dar certo. E quando não desse certo mais, nós deixaríamos de pregar? Não, né? Então, nós não fazemos as coisas porque funciona. Se você olhar algumas coisas que foram feitas nas Escrituras, com os olhos humanos, essas coisas talvez não tenham funcionado. Por exemplo, o apóstolo Paulo morreu lá, abandonado, né, morto pelo Império Romano. Né? Inclusive, entra aí na questão da pena de morte. Né? Parece que humanamente foi um desastre o ministério dele. Né? Então, nós não trabalhamos tanto com a questão do pragmatismo. A nossa pergunta principal não é se funciona ou não. A nossa pergunta principal é se é bíblico ou não. Vou dar outro exemplo para os irmãos. Funciona ser, por exemplo, um jovem casto ou uma jovem casta, né? Que não quer ficar com todo mundo, que não quer sair com todas as pessoas que se apresentam?
Isso não funciona muito bem, porque a pessoa pode ser chamada de quadrado, né? E assim por diante. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar para os irmãos que nós não estamos preocupados tanto com a questão da funcionalidade, apesar de eu acreditar particularmente que tem uma funcionalidade. Mas o principal para nós é se é bíblico, se é uma verdade bíblica. Tudo bem? Os irmãos entenderam essa questão aqui? Tudo bem? Vamos lá. E vou falando rápido, né? O pré-requisito para a gente estudar sobre esse tema. Primeiramente, a gente tem que entender que o que vai ser falado aqui para os irmãos não tem a ver com direita ou esquerda política, tá bom? Inclusive, a palestra sobre direita e esquerda política está sendo dada por outro de nossos irmãos que, inclusive, entende bastante de filosofia. É uma área que a gente precisa estudar razoavelmente para entender essa questão das posições ou polarizações políticas. O que eu vou apresentar para os irmãos são os aspectos bíblicos, tá bom? A Bíblia está acima da ideologia. A Bíblia está acima de uma ideologia de esquerda ou uma ideologia de direita, tá bom? Eu posso usar esse exemplo para os irmãos falando de óculos. O óculos que nós lemos o mundo deve ser a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada deve lançar as bases com as quais eu devo ler o mundo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Por exemplo, o que é família para mim? Família para mim, na minha concepção, eu como cristão, deve ser aquilo que a Bíblia diz. Não deve ser aquilo que uma ideologia diz. Ah, mas tal ideologia diz que família é assim e assado. Pouco importa. Se somos cristãos, devemos estar preocupados primeiramente com o conceito bíblico de família. Os irmãos estão entendendo? Então, a questão da vida, por exemplo, né? O que é a vida humana? O conceito de política de esquerda vai dizer que a vida humana é uma coisa. O conceito de política de direita vai dizer que a vida humana é outra coisa. E tem o conceito bíblico, que às vezes esbarra, claro que mais, eu confesso, com os preceitos de direita, esbarra, mas não está preso a uma questão ideológica. Tá bom? Por isso, as lentes com as quais nós lemos as coisas do mundo, as lentes com as quais nós apreendemos as realidades da vida, devem ser as lentes bíblicas, não as lentes ideológicas. Tá bom? Não o que algum filósofo escreveu e assim por diante. Tá bom? Essa questão da pena de morte, quando a gente começar a falar, talvez você pense, isso aqui dá certo com política de esquerda ou de direita, né? Então, entenda, não é isso que eu estou querendo passar para os irmãos. Nós estamos querendo observar aqui a questão do posicionamento bíblico que está acima, está além de uma ideologia que pode se tornar inclusive uma idolatria, uma ideologia política, né? Mas não vou falar sobre isso que não é o nosso assunto, né? Vamos lá, quais são as partes da nossa oficina? Primeiramente, irmãos, nós vamos verificar os textos bíblicos, tá? Antigo e Novo Testamento, rapidamente vamos verificar alguns textos bíblicos que falam sobre a pena de morte. Depois nós vamos verificar os documentos confessionais. Eu vou explicar um pouco o que são os documentos confessionais para aqueles que não são presbiterianos que estão aqui, rapidamente. Teremos uma terceira parte para abertura de perguntas, né? Então os irmãos farão as perguntas, vamos ver aí uns 10 minutos para que vocês possam fazer as perguntas e depois nós verificaremos algumas objeções. Nessa parte das perguntas, talvez a pergunta que você faça esteja ali na parte das objeções. Então eu não vou responder e vou responder na hora das objeções, tá bom? Que objeções são essas? Objeções de pessoas que não acreditam que a pena de morte seja bíblica, tá bom? Então eu vou tentar mostrar para os irmãos que essas objeções não são confiáveis, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto que nós temos que observar é a questão da revelação bíblica. Esse tema está nas Escrituras Sagradas? Nós devemos pensar sobre isso, né? Sim ou não? Claro que está, nós sabemos que a pena de morte está registrada nas Escrituras Sagradas. Mas o que é isso? Então nós vamos ver alguns textos, tá bom? Se você quiser anotar aí, ou mesmo abrir a sua Bíblia, eu já tenho o texto aqui, vou ler, tá bom? Gênesis capítulo 4 é o texto em que Deus aborda Caim pelo fato de ele ter matado Abel. Gênesis capítulo 4. Esse texto ainda não fala sobre o assunto explicitamente, mas ele serve como pano de fundo para a gente poder entender a questão. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Alguém pode ler para nós aí? Aqui mesmo, pode ser aqui da tela mesmo. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim.
Olha só, o que esse texto diz, né? Foi cometido um assassinato. O que Deus fez? Deus chama Caim, o repreende, né? E fala das consequências de ele ter cometido esse assassinato. Nós percebemos nesse primeiro ponto que Deus não matou Caim pelo fato dele ter matado Abel, né? Por que Deus não matou Caim pelo fato dele ter matado Abel? Primeiro ponto, Deus ainda não tinha instituído a pena de morte. Então já vou adiantando que a pena de morte foi instituída por Deus na Bíblia. Nós já vamos falar um pouco sobre esse texto que é Gênesis capítulo 9. Mas, primeiro, Deus ainda não tinha instituído a pena de morte, né? Segundo lugar, não havia um conceito mínimo de Estado, de governo. Não tinha ninguém para matar Caim naquele momento. Não tinha ninguém para exercer justiça e matar Caim naquele momento. Todavia, quando nós olhamos para esse texto, mesmo que a pena de morte ainda não tenha nascido aqui não existia pena de morte ainda. Por quê, irmãos? Porque a pena de morte não existiu desde sempre. Deus estabeleceu a pena de morte depois da queda. Antes da queda não havia pecado, não havia morte, né? Então Deus estabeleceu isso depois da queda. Depois da queda que foi de fato necessário Deus estabelecer certos princípios que não tinham antes da queda. Todavia, mesmo que esse texto não indique explicitamente a questão da pena de morte, ele tem implicitamente o ponto da pena de morte. Porque no contexto, como vocês podem observar aí no texto, Deus estabelece uma marca sobre Caim. E diz assim, quem matar você vai ser morto, vai ter que ser morto. Ou seja, Deus já estava dando indícios de que mais na frente, nós vamos observar alguns capítulos adiante, ele estabeleceria uma punição proporcional àquele crime cometido. Essa palavra é importante para nós hoje. Uma punição proporcional, tá bom? A esse crime. Bom, existe a pena de morte nesse texto? Não. Mas há uma semente dela? Há uma semente da pena de morte nesse texto, podemos dizer com certeza, tá bom? O outro texto, esse texto é importante vocês marcarem, né, lerem, porque esse texto, na verdade, é o texto onde Deus estabelece a pena de morte, como princípio dele mesmo. Deus faz isso, né? Vamos lá. Algum irmão pode ler para nós estes dois versículos, ali está o 5 e o 6? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Bom, eu acho que esse texto não precisa de muita explicação. O ponto importante desse texto é que esse texto foi escrito antes da lei. Algumas pessoas poderiam dizer, mas é na lei que Deus instituiu a pena de morte. Isso aqui foi antes da lei. Todos vocês sabem disso, né? Que quando Deus escreveu esse texto aqui, quando provavelmente Moisés escreveu esse texto a respeito dessa situação, essa situação tinha acontecido antes da lei, na época de Noé, portanto, antes da lei. Se é antes da lei, esse princípio não é só para a lei. Esse princípio é um princípio mais abrangente, tá bom? E fica muito claro aqui que Deus requer da mão daquele que mata alguém, que Deus requer que essa pessoa seja morta. Bom, algumas pessoas dizem, né? Poxa, mas a pena de morte, só Deus pode matar alguém, só Deus pode tirar a vida de alguém, né? Só que esse texto está dizendo claramente que ele requererá da mão do homem, é isso que diz, né? Pelo homem terá o seu sangue derramado, é isso que diz ali, né? Vosso sangue, todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão. Tá. Pelo homem se derramará o seu, que é o seu sangue, né? Pelo homem se derramará a sua vida, tá bom? Esse texto é tão claro que ele requer que se mate até mesmo os animais, se vocês perceberam. Quando o animal mata um ser humano, Deus requeriu que o animal fosse morto. Tá bom? Esse é um ponto importante que pode abrir margem para várias perguntas. Mas depois eu vou falar um pouco sobre o princípio que está por trás disso. Então, irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que o princípio foi estabelecido. Tá? Esse princípio não é um princípio legal, no sentido de lei de Moisés. Esse princípio é o princípio antes da lei, portanto é um princípio, como a gente costuma dizer, um princípio atemporal. Outra questão também que pode ser levantada desse texto é que era outra cultura. Poxa, mas era outra cultura. Nós não poderíamos aplicar a pena de morte na nossa cultura, porque ali era outra cultura. Essa não é uma verdade, porque ali não existia cultura nenhuma. Os irmãos sabem qual é o contexto, né? Tinha acabado de acontecer o dilúvio, Deus tinha acabado de mandar o dilúvio para matar pessoas da humanidade, pessoas diversas, né? Mulheres, crianças e assim por diante. Deus tinha instituído isso para castigar essas pessoas.
e a humanidade estava começando do zero. Então Deus estabelece esse princípio com a humanidade do zero começando. Tá bom? Não só esse princípio, outros princípios também. Por exemplo, o princípio da preservação por alimentação. Nesse texto, no contexto, Deus diz para a família de Moisés, ó, todo animal vos será por alimento. Lá no começo, quando Deus fez o homem e a mulher, não estava clara essa questão de que o animal deveria ser alimento. Dava a entender que eram só as ervas. Dava a entender, não temos provas para dizer sim nem não. Mas aqui nós temos prova para dizer sim. Deus estabelece alguns princípios com a terra sendo renovada. A humanidade estava recomeçando e Deus estabelece o princípio de pena de morte. Por que Deus estabelece isso aqui? Para a preservação da raça humana. Por causa da maldade, era necessário que, para que se valorizasse a vida humana, aquele que tirasse uma vida deveria ser punido proporcionalmente ao crime que cometeu. Bom, vamos lá. Agora é lei, né? Êxodo 21, 12 e 17. Agora já é o princípio da lei, o princípio sistematizado. Veja, o princípio da pena de morte está aí. Podemos aplicar toda a lei de Moisés nos dias de hoje? Alguns vão dizer sim, outros vão dizer não. Alguns estudiosos capacitados vão dizer que sim. Outros estudiosos capacitados vão dizer que não. Esse não é o nosso assunto, tá? O nosso assunto é a questão da pena de morte, e a pena de morte não é um princípio só da lei de Moisés, como nós vimos, é um princípio anterior. Bom, só que esse princípio está aí. Algum irmão pode ler para nós, por favor? Todo esse texto? Pode ler, irmãos? Algum irmão pode ler? Quem está com coragem? Quem ferir a um homem de modo que este morra, certamente será morto. Se, porém, de não armar ciladas, mas Deus o entregar nas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. No entanto, se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo para o matar, a traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Bom, esse é um exemplo de texto. Tem dezenas de textos iguais a esse, em que na lei de Moisés, o próprio Deus estabelece a pena de morte para que houvesse a preservação da vida do seu povo. Deus estabelece isso. Como eu disse, não vamos pegar cada princípio da lei de Moisés e aplicar, isso é discutível. Porque, por exemplo, o filho que desobedecesse aos pais deveria morrer também. Então, apesar que dá vontade às vezes, né? Mas não podemos fazer isso, aplicar cada princípio da lei de Moisés, tá bom? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, sobre aquilo que continua, aquilo que não continua. Outro texto, desculpa se é o mesmo texto, só é a continuação, né? Outro texto, Deuteronômio 24, 7, se for descoberto alguém que, havendo furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e tenha escravizado ou vendido, esse ladrão morrerá. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Não sei se a linguagem os irmãos conseguem entender aqui. A linguagem bíblica dessa versão é um pouco pesada. Mas está falando de sequestro aqui, de roubo, quando alguém furta outra pessoa. Tá bom? Então, a questão do sequestro era tratada como crime hediondo no Antigo Testamento, assim como assassinato. Por quê, irmãos? Cá entre nós. Sequestro, às vezes, é quase tão pior quanto a morte, né? Já conversou com pessoas que teve os seus filhos sequestrados e não sabem onde eles estão? Às vezes o pai e a mãe quer que ele morra, quer ver o corpo, quer pegar para pelo menos ter ali o seu filho nos braços. Então é por isso que Deus estabeleceu esse princípio aqui. Também na questão do sequestro, o que a gente poderia pensar também para os nossos dias, né? Por que não? Né? Vamos lá, Novo Testamento. A gente precisa de alguma coisa também do Novo Testamento. Antes de entrar nessa questão, irmãos, por favor, tem algo que eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos, que é aquilo que continua e aquilo que não continua no Novo Testamento, do Antigo para o Novo Testamento. Olha, depois pesquise mais sobre isso, pergunta lá para o Gonzaga Lacerda, né? Que está com vocês aí agora. Mas nós, presbiterianos, nós acreditamos que existe uma continuação do Antigo para o Novo Testamento. Que não existe uma divisão do Antigo e Novo Testamento. Não existe nenhum texto da Bíblia dizendo que de Gênesis a Malaquias é Antigo Testamento e de Mateus a Apocalipse é Novo Testamento. Não existe nenhum texto dizendo isso. Já pararam para pensar nisso? Não existe. Quem estabeleceu essa divisão foram os próprios tradutores que colocaram lá na capinha, né?
de Gênesis a Malaquias, Novo Testamento, ia lá na capinha de Mateus até Apocalipse, Novo Testamento, tá bom? Então, nós somos aliancistas, portanto, nós não acreditamos que Deus agia de um jeito no Antigo Testamento e age de novo no Novo Testamento. Pesquise mais sobre isso. Nós não acreditamos assim. Por quê? Porque isso feriria o próprio caráter de Deus. Por exemplo, como que Deus salvava no Antigo Testamento? Pela fé ou pela graça? Desculpe, pela fé, pela graça ou pela lei? Desculpe. Pela graça. Sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Mas alguns dirão, foi pela lei, porque Deus deu a lei para Moisés para que pessoas fossem salvas pela lei. Né? Então no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Não, claro que não, obviamente não. Deus sempre salvou da mesma maneira, pela graça. Nós vemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, é aquela galeria que as pessoas chamam de heróis da fé, e todos eles viveram no período do Antigo Testamento, alguns antes da lei, outros durante a lei. E todos eles, a Bíblia diz que foram salvos pela lei, amém? Não, né? Pela graça, pela fé, né? Então, existe uma continuação do Antigo para o Novo Testamento. Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Jesus disse claramente falou claramente sobre a lei moral. Todas as vezes que Jesus falou de Escritura, não era do Novo Testamento, era do Antigo, porque o Novo não havia sido formado ainda. Então, quando Jesus diz assim, errais, pois não conheceis as Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. Olha, examine o Antigo Testamento. Quando Jesus fala sobre Escrituras com os seus discípulos, é o Antigo Testamento. Portanto, irmãos, nós não devemos pensar que Deus agia de um jeito no Antigo Testamento e de outro jeito no Novo. Algumas coisas mudaram? Sim, algumas coisas nós podemos dizer com certeza. Por exemplo, sacrifício de animal, precisamos oferecer? Não, porque isso se cumpre em Jesus, está claro, né? Dias de festa, a circuncisão, nós acreditamos presbiterianos que foi substituída pelo batismo. A Páscoa, pela ceia. Tem coisas que são óbvias, que tiveram uma mudança. Veja, mas essa mudança não foi uma mudança em essência, foi uma mudança em acidente, a linguagem filosófica, né? Foi uma mudança no invólucro, na capa, na cerimônia. Mas a essência era a mesma. A essência da circuncisão no Antigo Testamento era a fé. Por isso Paulo diz assim, nós somos a circuncisão, aqueles que aceitaram a Cristo pela fé. O sinal da circuncisão em Abraão é um sinal da fé. Não é à toa que Abraão é chamado de pai. Tá bom? Então, os irmãos perceberam isso? Não existe essa descontinuidade. Jesus nunca aboliria um mandamento moral. Ele mesmo estabeleceu o mandamento moral. Então, Jesus diz em Mateus 26:52 para Pedro, quando Pedro que andava armado, só que esse não é o nosso assunto, né, andar armado, né? Mas Pedro que andava com a sua espada, arrancou ali a orelha de Malco, um dos soldados do Sinédrio ali, dos judeus, né? E o que Jesus disse para ele? Não faz isso, não cometa esse crime. Por quê? Pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Veja, é o princípio da retribuição e da proporcionalidade. Todos aqueles que matam a espada devem receber uma punição parecida. Oi? Morrer pela espada. João 19:11. Respondeu Jesus para Pilatos, tá? Esse texto. Quando Pilatos olha para Jesus, ele acredita em Jesus. Ele fala, esse Jesus aí, rapaz, tem alguma coisa boa nele, né? Eu não vou matar esse homem. Parecia até que ele acreditou em Jesus, mas não acreditou não, né? Ele olhou para Jesus tal, e ele disse para Jesus, Jesus, fala alguma coisa a seu respeito. Se defenda, porque eu tenho poder para te libertar e tenho poder para mandar matar você. Mais ou menos assim a linguagem, né? O que Jesus diz? Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. Jesus reconhece então a autoridade de Pilatos, inclusive de tirar a própria vida. A questão da autoridade, né? Jesus não fala assim, você não tem autoridade nenhuma para tirar a vida de ninguém. Bom, mesmo que Pilatos iria colocar Jesus para que a vida de Jesus fosse tirada de modo injusto. Mesmo assim, eu já vou explicar essa questão de que a injustiça não anula a legitimidade de um princípio que Deus estabeleceu. Se fosse assim, não existia instituição nenhuma, né? Porque todas as instituições são injustas, na verdade. Então, vamos lá. Atos 25:11. Anota aí sua anotação. Paulo está diante das autoridades e Paulo também reconhece o princípio de que se pode tirar a vida de alguém se essa pessoa cometeu um crime para tanto, né? Um crime que merecesse isso. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal, né, ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César.
Então parece que Paulo tinha alguma coisa em mente de um princípio e não lutava contra esse princípio de que se ele tivesse cometido algum pecado que fosse para a morte, ele aceitaria morrer. Não, pode me matar. Você foi para a morte? Eu cometi alguma coisa para a morte? O exemplo, matar outra pessoa, né? Um exemplo. Pode me matar, mas ele não tinha cometido esse pecado. Esse texto é um dos textos principais, tá bom? Porque Paulo, que sabia que Jesus tinha morrido de modo injusto, que mais tarde morreria de modo injusto, né, pelas mãos do Estado, ele mesmo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque quem estabeleceu as autoridades foi Deus. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem. Veja, Deus instituiu o Estado. Quando Deus instituiu o Estado? Lá em Gênesis capítulo 9 que nós lemos, né? Depois do dilúvio. Ali a maioria dos comentaristas, a maioria esmagadora vai reconhecer que ali Deus institui o Estado. Bom? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ministro aí, o nosso irmão que esteve dando as palestras explicou, né? A questão da diaconia, né? É um ministro usado por Deus para cumprir algo. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Ou seja, que o Estado, né? Que o magistrado, que as autoridades traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É claro que essa linguagem de que o Estado tem que punir com a espada aquele que pratica o mal, a espada ali não dá uma palmadinha com a espada lá, né? Na pessoa, né? A espada é um símbolo de morte. Algumas pessoas vão argumentar o seguinte: irmão, mas não pode ser pena de morte essa espada. Na verdade, isso pode ser só castigo. O problema é o seguinte: mesmo que a gente mude a semântica da palavra, a questão principal é o seguinte: como as pessoas eram castigadas quando Paulo escreveu essa carta? Como? Com a pena de morte. Com a pena de morte, né? Como as pessoas eram punidas pelo Império Romano, crime hediondo, né? Com a pena de morte. Então, se Paulo está falando que as autoridades são ministras de Deus para punir, para castigar os malfeitores, Paulo está consentindo com a questão da pena de morte, tá bom? Depois Pedro vai dizer a mesma coisa: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer seja às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Veja que Pedro, o apóstolo que escreveu isso, conviveu com Jesus e ele praticamente viu Jesus sendo crucificado de modo injusto. Mas mesmo assim, Pedro ratifica a autoridade do Estado em relação à aplicação da pena. Por quê? Eu vou falar um pouco mais para frente, né? Isso aí já é nas objeções lá. Bom, Apocalipse 3:10. Se alguém leva para cativeiro se vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse texto está falando claramente da pena de morte? Não, claro que não, né? Vocês perceberam que alguns textos falam claramente, outros não. Mas o que diz a nossa confissão de fé no capítulo 1? Diz que nós tiramos das Escrituras a nossa doutrina dos textos claros das Escrituras, diretos, e também tiramos dos textos que não são claros. Subentendemos de alguns textos, tá bom? E, na pior das hipóteses, esse texto mostra para nós o princípio da proporcionalidade. Quem fazer uma coisa vai receber na mesma moeda. Esse princípio da proporcionalidade que permeia a Bíblia toda. Então, falando um pouco desse princípio da proporcionalidade, eu vou falar bem rápido, porque o nosso tempo já está indo muito rápido. Primeiramente, nós devemos entender que o princípio do cárcere é prisão aí, né? Cadeia, nos tempos bíblicos, é um princípio que está por trás, é diferente do que nós vemos nos dias de hoje. Hoje se tem a ideia de que a prisão deve ser para a recuperação da pessoa e uma vez recuperada essa pessoa é lançada novamente na sociedade. Essa ideia não é uma ideia que existia nos tempos bíblicos, tá bom? Tanto é que não é uma ideia que está dando muito certo, né? Porque a pessoa às vezes sai pior da cadeia e vai para a sociedade às vezes pior. Não generalizando, tem pessoas que são melhoradas e tal, mas na maioria das vezes isso não dá certo. Por quê? Porque não é um princípio justo. Não existia cadeia no sentido moderno nos tempos bíblicos. Eu anotei vários textos aqui, irmãos, mas por causa do nosso tempo,
Eu vou ter que só falar por cima mesmo. Nós vemos vários textos na Bíblia em que pessoas ficavam aguardando na prisão o momento de serem julgadas. Depois de julgadas, não voltavam para a prisão. Não existia o princípio de recuperação de pessoas na prisão nos tempos bíblicos. Tá bom? Por quê? A pessoa que roubou, o que ela deveria fazer? Ressarcir. É esse o princípio bíblico. Não precisa nem mandar para a prisão, ressarce. É isso que está escrito lá, por exemplo, no Antigo Testamento, nos textos que eu anotei aqui para os irmãos. Por exemplo, a pessoa roubou, ela tem que ressarcir 5 vezes mais. Né? E esse princípio diz respeito à questão proporcional. Né? Você roubou, você vai ter que devolver. Né? Matou, vai ter que morrer. Então, este princípio de proporcionalidade, de retribuição, e também o princípio que está por trás da cadeia, do conceito de cadeia nos tempos bíblicos, é um conceito que é totalmente avesso ao conceito moderno. Bom, por que eu digo que é injusto isso? Porque as pessoas... o que acontece no Brasil é o seguinte, os delitos pequenos são punidos de um modo muito desproporcional, grande. Brando. Não, pequenos. Eu acho que os pequenos são punidos de um modo muito forte. Eu penso que os delitos pequenos, por exemplo, o cara roubou uma bicicleta, ele é punido de uma maneira muito forte. E os delitos grandes, por exemplo, um assassinato, é punido de uma maneira branda. Por quê? O camarada roubou uma bicicleta, não seria necessário dele... voltou aqui, obrigado. Não seria necessário ele ir para a cadeia por causa disso, teoricamente, seguindo o princípio bíblico. Né? O que deveria acontecer? Você vai pagar. Né? Você vai trabalhar em algum lugar, tal, pagar. O bom é que a pessoa não iria para a cadeia, não ia aprender a coisa errada lá, né? Muitas coisas que as pessoas aprendem. Vocês sabem que cadeia é escola, infelizmente, não posso falar com propriedade disso, né? Mas seria muito melhor que o delito pequeno fosse punido de forma pequena, né? Vamos usar essa palavra simples, e o delito grande de forma proporcional. E não acontece isso no Brasil. É capaz de uma pessoa que roubou uma bicicleta ser punida de um modo mais duro do que uma pessoa que matou outra. Uma pessoa que matou outra no trânsito, por exemplo. Então, por quê? Porque os princípios bíblicos estão sendo distorcidos na nossa sociedade. Tá bom? Vamos lá. Documentos confessionais. Nós que somos presbiterianos, nós temos documentos confessionais. Eu vou explicar rapidamente, irmãos, o que é isso para as pessoas que estão aqui e não são da nossa igreja. E também, se você é da nossa igreja, para você ficar sabendo, né? Nós temos os símbolos de fé da igreja presbiteriana. Confissão de fé de Westminster, catecismo menor, catecismo maior. São as nossas representações doutrinárias. Todo cristão presbiteriano que faz a profissão de fé, ele promete fidelidade a esses símbolos. Todo pastor tem que subscrever esses símbolos. Mas tem pastor que não acredita. Aí ele é uma outra questão. Está sendo desonesto, tá bom? Porque ele tem que fazer uma promessa em relação aos símbolos de fé. Se ele não concorda, tudo bem, mas que não seja pastor presbiteriano. Então, nós temos os documentos confessionais que dizem respeito a aquilo que nós entendemos ser a interpretação da Bíblia em relação a alguns assuntos. Para que servem esses documentos? Por exemplo, se eu tenho uma opinião sobre um assunto, você vai confiar mais na minha opinião, numa pessoa que você nem conhece, né? Nem sabe de onde veio. Ou na opinião de várias pessoas que estudaram sobre aquele assunto, que foram especialistas em grego, hebraico, um assunto bíblico, né? Você confiaria mais na minha opinião ou na opinião dos reformadores? Martim Lutero, Calvino, John Knox. É claro que a gente quer a opinião bíblica. Mas por exemplo, eu tenho uma opinião sobre algum ponto da Bíblia e John Knox, né? Os caras fracos, né, da teologia, né? Lutero, João Calvino, todos esses caras têm uma opinião diferente da minha. Não é estranho isso? Se a gente tiver um mínimo de noção, a gente vai pensar, cara, esse cara é um moleque. E os camaradas lá sabem latim, grego, hebraico. Então tem que pensar um pouco, tem que analisar. Eles podem estar errados? Podem estar errados, porque pra gente a Bíblia é acima de tudo. Mas quase certeza que eles vão estar certos, tá? Quase certeza. Então, o que a gente faz? Cada um de nós tem um tipo de crença. Querendo ou não, você tem a sua crença interior. Você tem coisas que você acredita. Para que cada crente não fique acreditando numa coisa, nós temos os símbolos de fé, que é um documento feito no século XVII, que reúne todas as confissões da Reforma e foi feito por teólogos estudiosos da Escritura, talvez os mais capazes da história, e nós adotamos, a igreja presbiteriana adotou, inclusive tinha presbiterianos lá, né, fazendo essa confissão de Westminster,
esses documentos como símbolos de fé. E veja o que diz esses documentos sobre a pena de morte. Deus, o Senhor, Supremo e Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, ali políticos, tá? Estado, que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores, para atuação em 4 áreas. Então, a nossa confissão de fé vai dizer que o Estado tem que agir em 4 áreas em relação à repressão. Defesa dos bons, o Estado tem que defender pessoas boas. Bom? Pessoas boas em que sentido? Não no sentido de salvação, porque diante da salvação todo mundo é ruim, né? Mas no sentido de comportamento social. Com certeza tem pessoas que têm comportamento social, não é sexual, também tem, né? Social bom e também um comportamento social ruim. Com certeza tem. Então é sobre isso que esse texto está falando. Para a defesa dos bons, para incentivo dos bons. Por quê? Quando não se pune o malfeitor, os bons não se sentem incentivados a fazer o bem. Não é isso que está acontecendo no Brasil? A pessoa pensa, não vale a pena fazer o bem. Não vale a pena. Para castigo dos malfeitores, para fazer licitamente a guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Veja, que é até um tema que sai do nosso assunto também, né? Que é guerra. Alguém faz guerra sem matar alguém? Ah, vou fazer uma guerra lá, mas não vou matar ninguém. Não, ninguém faz, né? Guerra é necessário que às vezes ocorra mesmo. Tá bom? Por isso nós vemos guerras na Bíblia. Porque às vezes combater o mal, às vezes nós não temos outros meios, né? Temos que usar esse meio da força. Isso é um princípio bíblico. Vamos lá, pergunta 135 do Catecismo Maior. Quais os deveres exigidos do 6º mandamento? Qual que é o 6º mandamento? Não matarás. Olha só. Olha o comentário do 6º mandamento. Todo cuidado, eu só peguei o finalzinho, né? Depois os irmãos podem ler todo. Todo cuidado e todos os esforços para preservar a nossa vida e a dos... Então, o 6º mandamento exige que eu preserve a minha vida e a vida dos outros também. Se eu deixo de preservar a vida de alguém, por exemplo, alguém está morrendo, eu não faço nada. Eu quebro o 6º mandamento, que é não matarás. Mas aí a confissão diz o seguinte: o tirar a nossa vida ou de outra, exceto no caso de justiça pública, ou seja, o Estado pode tirar, né, a vida de alguém. No caso de guerra legítima, então o Estado pode fazer guerra e tirar, se for legítima. E no caso de defesa necessária, legítima defesa, que está também na Bíblia. Tá bom? Alguém chega aqui e resolve atirar em vocês aí, né? Eu tô aqui, a pessoa não me viu ainda, né? Só por aqui. Entrou aqui, aí eu não faço nada, não vou fazer nada contra ele porque vai que, né? Eu tô sendo negligente. Eu tenho que fazer de tudo para fazer alguma coisa com essa pessoa, para que ele mate o número menor possível de pessoas aqui de dentro. Tá bom? Então, é isso que exige. Vamos lá. Só uma fala de Martinho Lutero e de Calvino e depois eu acho que a gente abre para pergunta. Para Lutero, é falha dos homens imputada somente a eles se essa lei estabelecida por Deus não for aplicada. Quer dizer, se a pena de morte não for aplicada em um país, para Lutero isso é falha dos homens. Bom, é a vontade de Deus que a espada e a lei temporais sejam manipuladas, a fim de castigar os maus e proteger os homens de bem. Bom, é verdade, João Calvino, né? Aí já nós temos um pezão lá em João Calvino. Toda a nossa teologia foi formulada por ele praticamente, né? É verdade que a lei proíbe matar. No entanto, a fim de que os homicidas não fiquem impunes, Deus, sumo legislador, pôs a espada na mão dos seus ministros para usá-la contra os homicidas. Ministros ali, veja que ele fala do Estado como se fosse ministro deles, né? Do Estado. Não é o ministro pastor não, né? Pastor não pode matar ninguém, não. Portanto, não se pode considerar dano ou ofensa o fato de que os juízes vinguem, por mandado do Senhor, as aflições padecidas pelos bons. Vamos lá, irmão. Desculpe ter que falar tão rápido assim, mas eu queria passar. É que daqui a pouco toca a campainha. Daqui a pouco toca a campainha. E eu ainda tenho algumas objeções que eu quero compartilhar com os irmãos, tá? Tá vendo lá, objeções? Para pergunta, nós temos aí... Quantos minutos para as perguntas? Se não tiver pergunta, eu vou continuar. Eu tenho. Pode falar. Quais são os delitos que a Bíblia considera dignos de pena de morte? Por exemplo, um roubar não seria, mas eu entendi aí que um sequestro já seria. Isso. Um estupro, assassinato, sei lá. Então, na Bíblia a gente vê o princípio da pena de morte. Outra discussão é como isso poderia ser aplicado em relação à abrangência.
como o senhor está levantando. Como que é o nome do senhor? Wesley. Wesley, como o senhor está levantando. Aí a divisão vai ser grande. Alguns estudiosos acreditam que todo crime hediondo deve ser punido com a pena de morte. Aí crime hediondo, sequestro, né, pode ser classificado por causa, né, daquilo que causa. Estupro é um crime hediondo. E o assassinato doloso, né, quando tem intenção de matar. Porque tem aquele que é culposo, que a pessoa não teve intenção, deve ser punido, mas até a Bíblia trata os dois de maneiras diferentes. O Antigo Testamento trata o crime doloso de uma maneira e o crime culposo de outra maneira. Mas minha opinião particular é que todo crime hediondo deve ser aplicada a pena de morte. Bom? Alguns estudiosos, e esses caras são bons mesmo, eu vou dar depois a bibliografia para vocês, eles acreditam que todo o Pentateuco deve ser aplicado no Estado. Como eles têm bons argumentos. Mas eu ainda acredito que não, né? Acredito que se a gente pegar o Pentateuco e for aplicar, a gente não tem fundamento para isso. Se a gente tivesse fundamento, aplicaria, não tem problema nenhum. Porque a gente está mais preocupado com aquilo que a Bíblia diz do que com o que as pessoas vão pensar, né? Mas é isso, eu não tenho... É discutível isso. Tenho aqui uma pergunta não, uma consideração. Nós podemos acreditar que o embaraço aconteceu muito pelo mau entendimento da misericórdia ou um excesso de misericórdia durante o tempo. O embaraço sobre a pena de morte? Com os princípios, assim, desde a antiguidade até aqui, o conceito de misericórdia foi um pouco excedido. Isso. Até as nossas. Podemos dizer que sim. Atual. Sim. Essa sua pergunta, uma coisa parecida está na objeção. Eu posso responder depois? Com certeza. Essa questão da misericórdia? Porque tem até um ponto no meu sermão que eu coloco assim, o amor. Não que no Velho Testamento Deus não agiu com misericórdia. Isso. Noé, né, um dos primeiros casos, né? Isso não mesmo. É o primeiro. Eu acho que essa questão está tanto naquilo que você falou da misericórdia e tanto na esfera que você exerce misericórdia. Tanto no conceito de misericórdia, porque se você tem um conceito de misericórdia que você deixar que as pessoas façam tudo, isso não é misericórdia bíblica. Nem a gente faz isso com os filhos. Eu amo tanto meu filho que eu vou deixar ele sair por aí e fazer o que ele quiser. Esse conceito de amor e misericórdia, né? Não é bíblico o conceito, só que também é a esfera em que é aplicado. Essa questão da esfera é importante para nós. Existem esferas de atuação e a Bíblia divide essas esferas. Esfera pessoal é uma coisa, esfera judicial é outra, esfera eclesiástica é outra. Então eu posso ter misericórdia para uma pessoa numa esfera pessoal, perdoar, só que como juiz eu posso ainda aplicar a pena de morte. Né? Entendeu a questão da esfera? A Bíblia advoga claramente pela pena de morte, mas também ela não diz em quanto tempo deve ser aplicada, né? E considerando que eu acho que como cristãos estamos sempre perseguindo oferecer a salvação para os outros, né? Talvez esperar um momento, tentar pregar para aquela pessoa que está encurralada ali naquela situação, assim, de alguma forma tentar evitar aquela pena de morte, ou no final das contas não evitar, né? Já que Paulo foi justo, ele morreu também. Mas pelo menos ter o tempo daquela pessoa chegar ao arrependimento. Entendi. Você é presbiteriano? Não, sou. Tá. Essa questão eu vou falar nos... Mas você quer concluir? Não, então, é exatamente isso, né? Se a gente poderia evitar um tempo, se a gente poderia aproveitar o tempo do julgamento, da tramitação do julgamento, ou se não, teria que ser algo imediato, ou caso a pessoa se arrependesse, né? E a gente sabe que tem casos de pessoas que realmente se arrependem, né? Claro, né? Somos cristãos e acreditamos nisso, né? Caso contrário, não seria ilógico. Mas é por volta dessa dúvida. Beleza, eu vou abordar, tá? No finalzinho. Como é seu nome? Rafael. Deus abençoe você. Christian. Christian. Alguma pergunta? Podemos lá, irmãos? Eu estou apressando um pouco os irmãos, né? Desculpa, irmãos, é que o nosso tempo é muito curto, tá bom? Vamos para as objeções. Essa aqui são opiniões de pessoas que discordam da pena de morte. Então tem a questão que você levantou, né? E eu vou tentar abordar rapidamente, tá bom? Primeiro, as pessoas dizem o seguinte: olha, está escrito não matarás, então o Estado não pode matar. E agora? Vocês acham esse princípio, é uma pergunta, uma refutação boa? Não é em relação ao Estado, é em relação à pessoa. Isso, a relação indivíduo, né? E é por isso que a gente tem que entender o seguinte: a palavra ratzah é usada no Antigo Testamento
para não matarás. E todas as vezes, a maioria das vezes, ela aparece na Bíblia no contexto de assassinato. Então, a melhor tradução do sexto mandamento seria não assassinarás. Assassinato é uma coisa, morte é outra, tá bom? Vai tirar uma foto aí, eu já vou passar. Vamos lá. Outra questão que as pessoas levantam, eu acho que eu vou responder primeiro as questões que vocês levantaram, né? Primeiramente, a questão da misericórdia e do amor. A misericórdia, as pessoas dizem o seguinte: olha, eu devo perdoar a pessoa, nós cristãos devemos perdoar, né? Então nós não devemos permitir que uma pessoa seja morta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu disse para os irmãos, a esfera pessoal é uma coisa, as outras esferas são outras. Por exemplo, eu sou presbítero na minha igreja. E imagine que chega uma pessoa sendo acusada diante do conselho da igreja de adultério. Ela cometeu adultério e todo mundo sabe que ela adulterou. Aí eu vou pegar aquela acusação e vou falar assim: não, mas eu sou cristão, eu devo perdoar essa pessoa. Aí eu deixo quieto, perdoo ela? Não faço nada? Não é isso, né? Eu devo perdoá-la como cristão, mas eu devo colocar ela dentro de um processo, dentro do conselho, e puni-la com a exclusão se for necessário. Não devemos confundir as esferas. Não podemos perdoar uma pessoa por um crime, né, com a desculpa de que devemos amar essa pessoa. A outra questão é que a questão que o irmão levantou ali. Deixa eu ver aqui. A questão da salvação. Primeiramente, irmãos, nós somos calvinistas. Dá uma estudadinha depois sobre isso. Nós acreditamos que nenhuma ação humana pode tirar a salvação de alguém. Então, se uma pessoa é eleita, se outra pessoa resolve matar ela em qualquer momento, Deus vai salvá-la antes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que na verdade a esfera da salvação não está presa à esfera civil. Um exemplo, o ladrão na cruz, que estava com Jesus, né? Ele foi condenado, Jesus o perdoou, né, na esfera da salvação, só que ele não saiu dali, foi perdoado, né? Legal. Ele cumpriu a pena dele. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco a questão das esferas. Se vocês puderem ler Dorver, ele vai falar sobre isso, né? A divisão das esferas. As pessoas dizem, os governos são corruptos. Por isso nós não devemos aplicar a pena de morte, porque no Brasil vai morrer um monte de gente injustamente, né? Só que a corrupção de alguma instituição não anula o princípio que Deus estabeleceu. Se pela injustiça da instituição deixássemos de aplicar alguma coisa, não existia nem igreja. Porque toda igreja é injusta em algum sentido. Porque é falha. Tem homens. Então, olha, poxa, o conselho da igreja falhou. Deixa eu ir embora, não existe mais igreja? Claro que existe. Por quê? Porque o que Deus estabeleceu não é abolido pelo fato das pessoas serem injustas. E outra coisa, a pena de morte foi estabelecida justamente por causa da injustiça. Se não houvesse injustiça, para que pena de morte? Tá bom? Outro texto importante ali, irmãos, é Mateus 5,38, que Jesus diz para que se alguém ferir uma face, para a gente dar a outra face. Bom? Por que esse texto não se aplica contrário à pena de morte? Porque Jesus está falando da questão pessoal, que o irmão levantou, né? Pessoalmente, eu devo perdoar, eu devo dar a outra face. Jesus não está anulando o princípio do Estado, que o Estado pode punir. Tá bom? E, para finalizar aí, desculpa ter falado tão rápido para os irmãos, né? Acredito que espero poder ter ajudado em alguma questão. Por que Deus estabeleceu isso? Primeiro, duas coisas que eu quero que os irmãos guardem, né, rapidamente. O valor da vida humana. A vida humana vale tanto que Deus estabeleceu uma pena, a pior pena de todas humana falando, né, para alguém que retirasse a vida humana. Se a gente não considerasse a vida humana como valorável, não precisaria nem punir. Quanto mais valor, maior a punição. Nós vemos aqui o valor da vida humana e também o peso da revelação bíblica. Por quê? A Bíblia às vezes revela coisas que a gente não gosta, que vai contra o que a gente pensa. Bom? E às vezes a gente está preso em pressuposições ideológicas. Por quê? Por exemplo, a gente está num país socialista, que todo o MEC, a mídia, etc., todos eles estão impregnados de pressuposições ideológicas, especialmente contrárias às Escrituras. Nós aprendemos isso nas escolas, a questão dos direitos humanos e assim por diante, tá? Tudo isso contrário às Escrituras Sagradas. Mas nós devemos pensar, eu sou cristão, eu devo ficar com aquilo que a Bíblia diz. Muitas e muitas vezes eu queria que a Bíblia dissesse uma coisa, mas ela não diz. Poderia ter esse versículo, né? Mas não tem. Por quê, irmãos? Deus é o juiz, não somos nós. Nós devemos tão somente nos submeter a eles, né? Assim como um filho às vezes não entende o pai, por que meu pai não está deixando eu fazer isso, né?
simplesmente porque o filho não tem a mesma consciência, sabedoria, experiência que o pai tem. Nós não temos a mesma consciência, sabedoria, eternidade e atributos que Deus tem. Ele tem tudo isso, então nós devemos nos submeter à revelação das Escrituras.